Boa noite. Agora eu vou estar explicando a parte da análise lateral-direcional, conforme o script que foi elaborado. Esse script foi feito com base no livro do Cook. O nome é Cook Flight Dynamics e no caso está aqui, eu disponibilizei, né, a segunda e a terceira edição aqui no drive do MATLAB da equipe. Também o Etkin e o Nelson como referência para estabilidade dinâmica. Nesse script a gente já comentou sobre o modo longitudinal. E no tempo em que eu estava trabalhando aqui para elaborar a aula lateral direcional, já fiz algumas alterações que foram necessárias. Dentre elas aqui, nós temos as entradas. Eu acho que já tinha definido aqui a parte de entrada para a função de transferência, que no caso seria a resposta ao degrau. Então, degrau de 15 graus aplicado à entrada da função de transferência. 15, 30, eu acho que já estava aqui, eu não lembro ao certo. Nós temos também, agora, o que foi adicionado é o tempo dos gráficos para o movimento longitudinal. Então, aqui está em segundos. Vamos colocar isso daqui. Segundos na coluna. Esse cara aqui também, o tempo dos gráficos lateral-direcional. Para o lateral-direcional, eu acho mais relevante. Para o período longo e curto, ali no longitudinal, não tenho certeza. Ainda está com uma marcação aqui em verificar em alfa E. Vou deixar o alfa E embaixo aqui do delta E, que são ângulos que você considera. Deixa eu não perder essas duas coisas aqui. São ângulos de referência ali para o atual estado da tua aeronave. Não lembro ao certo o que eles significam, tem que dar uma olhada ali no hook. Então vamos trazer aqui primeiro só essa explicação que 0 graus implica em um voo reto nivelado, ou seja, a tua condição é que a aeronave está num estado nivelado inicialmente, está avaliando a aeronave nessa condição, e provavelmente o alfa E está relacionado também com isso. Não cheguei a dar uma estudada nessa parte ainda. Então, aqui eu vou fechar e separar aqui o script, colocar aqui variáveis de cálculo, e aí eu vou colocar aqui variáveis de condição. Na medida que eu vou explicando, eu vejo que há necessidade de eu apresentar ou detalhar algumas coisas aqui. Não me lembro ao certo como que estava antes, mas nós temos agora esses momentos de inércia e nós temos o IXX, ele entra a partir do IXX do design. Então é meio redundante aqui, mas eu só faço o seguinte: eu pego o CG Select, que vem do script de design. O CG Select vai me permitir, vamos abrir aqui o meu outro script. Ele é uma saída, na verdade é uma entrada do script de design em que você seleciona a condição atual na qual você está avaliando. Eu já tinha explicado antes, mas eu vou reforçar novamente, que é uma ideia de como que a gente pode estar trabalhando. Tá aqui, ó, CG Select e V Select. Então, conforme eu tinha comentado, CG Select, se você seleciona a primeira coluna do vetor, você seleciona o CG traseiro e, caso você selecione a segunda coluna, é o dianteiro. A gente está determinando que o dianteiro está relacionado à carga máxima e o traseiro à carga mínima. Então, essa variável sai daqui, CG Select. Então, ele tem esse save que vai criar um arquivo .m. .m não, eu esqueci. Tipo de arquivo. Tá aqui, ó, .match. Na medida que ele cria esse arquivo, utilizamos o load para obter essas variáveis e para elas entrarem aqui. Vamos deixar essa galera aqui alinhada com 10. Acho que fica mais fácil de observar. Tirando isso daqui. E agora já comentei esses dois. Temos a entrada, então aqui ΔE, deflexão do profundor, leme e aileron. Então é a deflexão que está sendo aplicada. Temos os gráficos longitudinal e lateral-direcional. CG Select entrando aqui. Perdão, eu acabei me perdendo. Mas o CG Select, como eu comentei, ele está selecionando a coluna do IXX, no caso a coluna 2, que vai atribuir o valor IXX.
Então eu atribuo o XX calculado anteriormente no design e que estava dentro de um vetor, ele estava dentro do vetor XX, ele tinha duas posições, selecionei a posição que eu queria, atribuí a XX e depois eu jogo para o IX. Eu realizo essa burocracia aqui só para que fique mais alinhado com a troca de nomenclaturas. O Cook segue uma, o Phillips segue outra, e para que a gente não se perca, né, eu consigo deixar de forma mais didática, para onde que aconteceu aqui com essa troca de nome, por que um nome é uma coisa e no outro script é outra. Por conta da mudança de bibliografias. A gente não tem totalmente alinhado a metodologia de análise dinâmica aqui. A mesma ideia vai seguir para todos os outros, tirando para o EXE, que eles têm o mesmo nome, aqui para o Cook, é EXE, porque ele tem que especificar que é um produto de inércia e não dá para ele só colocar o IX, você tem que especificar que é um produto de inércia, para isso você vai precisar do outro eixo, que é o Z. Ângulo e velocidade, deixa eu ver aqui, tem uma atribuição, o FAE aqui está excluído, já que ele já está sendo atribuído. Opa, excluiu errado. Na verdade eu vou deixar assim por enquanto, tem que estudar. Então o θ ele entra aqui nas duas velocidades, eu esqueci o que elas são. A gente vai pular aqui o longitudinal, que eu já tinha comentado. Mas tem uma observação, eu tentei aumentar o sistema aqui da matriz do movimento longitudinal para poder extrair outras variáveis. As variáveis que eu estava tentando extrair foram o h, que é da altura, devido ao input, que no caso é a deflexão do professor. Então, qual que é a altura que eu estou ganhando ou perdendo no momento dessa deflexão, qual que é a resposta dela. E aqui o ângulo do flight path angle, eu acabei esquecendo, ele é importante para análise de subida ou de descida em estabilidade dinâmica, então é interessante ter essa variável se você estiver avaliando essa condição. Porém, eu não confiei muito nos resultados de início. Eu não sei se se eu aumentei o sistema de forma correta aqui, mas você pode comentar em outro momento se você está trabalhando nele. Como é uma primeira apresentação dessas análises que a gente está fazendo, não tem problema seguir com as respostas mínimas. Né? Você pode chegar na competição e o jurado afirmar que é necessário apresentar essas variáveis e no ano seguinte você coloca, não tem problema. O importante nesse momento é aplicar aqueles que a gente já tem aqui um resultado, talvez não seja o mais confiável, ou até mesmo correto, mas você vai apresentar esse resultado e interpretá-lo, mostrar que você conhece ao menos, é capaz de interpretar o gráfico, na verdade, isso é muito importante. Então vamos pular agora pro, tá? Eu acho que antes não tinha avaliação dos modos dinâmicos, eu estava querendo no lateral direcional, só que realmente eu não lembro quais foram as modificações que eu fiz. Aqui em avaliação dos modos dinâmicos, eu estou avaliando realmente como que está o nível de aceitabilidade de cada um dos modos dinâmicos para o movimento longitudinal. Lembra que ele é dividido entre período curto, período longo ou fugoide. Então ele estabelece que, no caso desses resultados, temos um nível 1 de aceitabilidade para fases A e C de voo. As fases A e C vão corresponder à fase de voo que são especificadas pela norma 8785C, da 1000. Eu acho que era assim, não sei se acho que tem um traço aqui, não lembro ao certo. Então, ele está dizendo que nível 1, e esse nível é bom, é um nível alto. Quando está no nível 1, significa que está bom. Só que aqui é avaliado o comportamento natural da aeronave. Eu vou colocar vamos colocar que a gente está avaliando os modos dinâmicos. Tinha que ter uma outra especificação aqui, resposta natural da aeronave. E aqui eu vou colocar esse print, avaliação da resposta natural da aeronave. Acho que fica mais interessante a gente saber. No modo da resposta natural, perdão. Resposta natural da aeronave. Avaliação da resposta natural. A partir daqui você pode observar que temos uma série de casos aqui, temos o nível 1, 2 e 3 e o nível instável.
para um modo dinâmico de período curto. Então ele está verificando aqui a partir da variável de amortecimento em qual nível que ele se encaixa. O mesmo vai acontecer ali para o fugoide. Tem algumas perdas de informação aqui que geram esses caracteres aleatórios, tá? Eu só estou substituindo. Fugoide, então faz a mesma avaliação aqui. Você dá uma lida ali no Phillips. Acho que eu tenho que colocar o Phillips aqui nos livros também, aquela parte de análise dinâmica. Resposta ao degrau, então aqui está um estado transitório. Se eu não me engano era transitório mesmo, espero não estar confundindo. A aeronave, avaliação da resposta natural. E agora eu vou colocar aqui a avaliação da resposta transitória. Ah, tá escrito errado. Transitória. Nós estávamos aqui em cima em natural. Transitória da aeronave, vemos a resposta ao degrau, step response, né, do inglês. Aqui deixa eu ver se eu consigo observar. Não tem nenhum comentário para fazer. Vou passo a passo por cada um dos modos. Então, vamos observar aqui esses gráficos. Temos o tempo, 30 segundos, e aqui a variável, a entrada sendo analisada. Eu acho que isso aqui é a velocidade reta, né? Velocidade, não me lembro não lembro, né? A resposta ao profundor. Então, o eta para o Cook significa o ΔE do Phillips. Ele é a deflexão do profundor. Então, para a deflexão que nós colocarmos aqui em cima, ΔE igual a 1. Então, o step response para 1 grau aplicado no profundor, nós teremos essa seguinte resposta. Eu não sei avaliar, não tenho conhecimento, só estou explicando a parte mais prática do script. Não sei te dizer se isso daqui está adequado para o modo dinâmico. A gente pode utilizar a teoria de controle, né, para avaliar. Isso aqui não está um sistema subamortecido para o tempo que a gente está avaliando. Como que vai ser daqui a 1 minuto, 2, 3, 4, por ele, e assim por diante. Não sei como que ele vai se comportar. 30 segundos, você tem que saber responder se essa resposta que está sendo apresentada para essa faixa de tempo, ela é adequada? Por quê? Porque a aeronave vai voar durante X minutos durante a competição. Ou a aeronave real durante horas. E você precisa entender se esse movimento oscilatório ao longo de todo esse tempo, ele é muito perturbativo para o comportamento. Como que eu posso avaliar? Não sei te explicar dentro dos termos de controle, né? Utilizar aqui as variáveis de erro, pico, seja lá o que for. Mas a pergunta que eu quero que você responda, e até lendo o livro aqui do Cook, quando ele faz essas análises, de preferência você olha aqui na terceira edição do Cook, como que você interpreta esse gráfico aqui? Será que essa resposta está adequada ou não está? Então, o que a gente vê? 35, 30, eu acho que aqui está em radianos, metros por segundo. Não lembro ao certo. Você tem que saber avaliar isso. Eu não vou me aprofundar na teoria, não cheguei a estudar essa parte. Da mesma forma que a gente tem outra parte de velocidade. Eu acho que lá embaixo vai ficar mais claro qual é o significado de cada um. Resposta aqui na velocidade angular, pelo menos esse daqui eu acho que eu sei, é o pitch. Não vou chutar aqui variável. Então, esse comportamento é adequado para essa faixa de tempo aqui. Essa resposta você vai ter que estar avaliando. Aqui a resposta da atitude. E só para não correr nenhum risco aqui de você observar aqui no script e se confundir, eu tenho nesse vetor aqui mais duas posições, são de altura e do fly path. Como você só está pintando aqui 4, né? Linha igual a 5, então 1, 2, 3, 4. Pegou o 5 que já é do lateral direcional, mas aqui é 4. Então só vai pegar 4 dessas posições. Eu acho que é isso. Fechou aqui a parte da resposta ao degrau. Você vem para a análise no lugar das raízes. Esse realmente eu não vou saber explicar. Não sei te dizer aqui se isso está estável. Então vai ter que dar uma lida no Cook para poder avaliá-los em cada um deles. Aparentemente, pelo que eu me lembro, né, os polos
ou os zeros tem que estar na parte negativa. Esse daqui eu sei que não está com um comportamento mais adequado, porque ele não está totalmente no lado negativo. Você tem um zero que pode percorrer aqui, em função do ganho, pro lado direito, né? Que acaba não sendo tão interessante, mas parece que os outros modos dinâmicos estão... Não vou comentar. Não vou comentar a parte teórica. Se eu ficar me arriscando aqui, eu vou cometer muito erro e alongar o vídeo. Resposta em frequência, esse definitivamente eu não vou saber te explicar agora. Vamos pular agora para equação característica. Deixa eu ver, eu acho que eu só deixei desmarcado. Eu não quero que fique aparecendo aqui coisas que eu não vou comentar. Eu acho que aqui já é o látero direcional. Vamos entrar agora nele. Variação da resposta transitória, látero direcional. Aqui eu entro com aquela atribuição dos valores derivados. Atualmente eu não fiz uma revisão que compara essas transições de derivadas com Phillips. Então pode acontecer das avaliações a resposta dinâmica que é feita aqui anteriormente, dos níveis de aceitabilidade, sejam diferentes daquelas avaliações feitas pelo Phillips, que vem ali da parte de design. Então não comparei as duas matrizes e os resultados que elas podem trazer ainda. Por isso que existe esse script de comparação com o que eu quero trabalhar nele ainda. Temos as atribuições, algumas mudanças aqui de valores. Sim, eu acho que em outro momento eu vou fazer... Não, continua. Cálculos aqui para as matrizes, tá? Matriz M, matriz A, B, A', ou A', B', depois sua conversão para as matrizes concisas que o Cook chama, as matrizes C e D também. E aqui entra numa parte do script que eu não sei muito bem o comportamento. O lateral direcional acaba se tornando mais complicado matematicamente. E por algum motivo o MATLAB não está conseguindo gerar as funções de transferência e nunca carrega essa parte do script. Logo ele deve permanecer comentado até que seja possível encontrar a solução para o problema. Encontrar a raiz do problema. Então se eu tentar rodar o script com essa parte do código descomentada, ele não vai conseguir gerar nenhum resultado. Ele vai travar aqui e ficar rodando infinitamente. Aí nós temos a parte das características dinâmicas. Deixa eu habilitar aqui. E é esse cara que está aparecendo, não deveria aparecer. Nós temos aqui a avaliação não avaliação, mas características dinâmicas. Nós não temos dividido em quem é cada modo aqui, tá? Então você não consegue observar de primeira, a não ser que você conheça os valores aqui. Então, por exemplo, um modo dinâmico, dentro dos modos dinâmicos laterodirecionais, vai ter somente uma raiz imaginária. Pode ser positiva ou negativa. Aqui de cima, não sei te informar exatamente, provavelmente é uma que vai estar em estado. Agora vai ter outro modo dinâmico, que é o Dutch Roll, que vai ter uma parte real e imaginária dentro do número complexo. Se eu não me engano, é isso. Depois eu tenho a avaliação dos modos dinâmicos, conforme foi feito anteriormente. E aqui tem um cálculo que eu extraio lá do script de design, que nós fazemos a seleção do modo dinâmico. Aqui tem a separação e aí depois entra nesse else para poder selecionar o modo dinâmico. Em seguida temos alguns cálculos dos parâmetros, mesmos cálculos anteriores, então ainda não revisei para verificar se esse sigma SM que é calculado aqui é o mesmo do lado calculado anteriormente, em características dinâmicas. Porém, o importante é essa parte, vou habilitar aqui, que eu tenho a avaliação do modo de rolagem, então o tempo de constante de tempo é esse valor. E aí ele diz que para as classes 2 e 3 de aeronaves, a fase A e C tem o nível 1. Para todas as classes de aeronaves na fase B, eu tenho o nível de aceitabilidade 1. Para o modo espiral, eu tenho o dtime S igual a 0.985. Dessa forma, as aeronaves da classe 3 e em todas as classes, para fase A e fase B e C, eu vou ter esse modo dinâmico como sendo estável. Já no Dutch Roll Mode, eu tenho esses seguintes valores que constituem a característica dinâmica dele. E eu vou ter o nível 2 para as classes 2 e 3 de aeronave e dentro da fase A.
Para todas as classes na fase para todas as classes na fase B, eu tenho nível 1 de aceitabilidade, classes 3 e 2, nível 1 de aceitabilidade. Fase C, então as classes estão aí de forma didática para que você observe que haverá aeronaves que existem tipos de aeronaves que requerem um nível de estabilidade dinâmica maior, que no caso é o 2 e o 3, para a fase A, ao ponto de se tornarem instáveis para determinada condição. O que eu quero dizer que, por exemplo, pode ser que um jato ali ele tenha que ter um modo dinâmico menor ou maior que outro, e aí ele está sendo avaliado para determinada fase de voo. E essa fase de voo ele não atenda aos requisitos daquela fase da melhor forma possível. Aí parte já de um conhecimento, aqui eu estou tentando recapitular alguns conhecimentos ali de dinâmica também. Depois, resposta ao degrau. Vamos observar que nós temos a velocidade em metros por segundo. Então aqui nós temos velocidade eixo y. Acho que eu tenho que alterar aqui também, ali no longitudinal. Aqui no y já falei, tempo em segundos, eu estou avaliando em 10 segundos, qual que é o efeito da deflexão do leme e do aileron na velocidade. Lá em cima eu defini o quê? Que o meu leme defletiria 15 graus. Se ele defletiu 15 graus, como vai ser a minha resposta ao longo do tempo para a velocidade? Então, azul é leme, então ó, você observa aqui que ele vai ter uma resposta ao longo do tempo que vai tender a se estabilizar. O aileron também. Se você aplicar uma deflexão alta, ele vai tender a se estabilizar ao longo do tempo. Vamos agora para o step response aplicado à taxa de rolamento. Então, o leme tem uma perturbação bem maior do que o aileron. E, novamente, eu indico, você veja lá na parte do Phillips, como que ele avalia esses modos dinâmicos, lá no capítulo de estabilidade laterodirecional, em que ele faz a plotagem desses gráficos a partir das funções de transferência, aplica o degrau e avalia cada um desses modos e efeito da deflexão. Então, aqui eu já tenho, acho que aqui é a taxa de rolamento e aqui é a taxa de guinada. Então, novamente, o leme atua aqui de uma forma muito mais perturbadora do que o aileron. E agora, isso provavelmente tem relação ali com as derivadas deles, com base nas derivadas de potência. Então, pode ser que, como uma derivada de um é mais alta que outra para determinado tipo de movimento, o impacto seja maior. Talvez seja essa a interpretação correta. Vamos observar aqui que no caso do rolamento, o ângulo de inclinação da aeronave, quando aplicado, vamos observar aqui a deflexão do aileron. No aileron, 20 graus. Se eu aplicar 20 graus no aileron, eu vou ter um rolamento, o seguinte comportamento de inclinação da aeronave ao longo do tempo. 20 graus em 10 segundos vai me resultar em 160 graus. A interpretação que eu tenho aqui eu já consigo trazer um pouco mais, porque se trata de uma variável design da superfície de controle aileron, é que eu não posso ficar para sempre aplicando o aileron na minha aeronave. Após um determinado tempo, ele vai tender a chegar a inclinações muito grandes, né? Isso daqui é inviável. Nas normas, a gente tem, não me lembro se é na norma, na verdade, que uma deflexão do aileron vai resultar em tantos graus em tantos segundos. E geralmente isso daí é em torno de 1 até 2 segundos. E aí a norma especifica que você tem que atingir tantos graus em tantos segundos. Geralmente é 1 ou 2 segundos. E é 30, 60, por aí. Então ele está atingindo aqui, por exemplo, uma avaliação válida que você pode fazer 60 graus entre 4 e 6 segundos. Aqui, deixa eu ver como que eu posso te ajudar para deixar as coisas mais fácil. Vou trazer aqui um caminho do Drive do Rutal. Aqui no Rutal, está naquele OneDrive, eu venho aqui em Biblioteca, Equipe de Estabilidade e Controle, eu vou lá em Aileron. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tutorial momento de inércia. Ah, não, está aqui em aulas.
Aqui em aulas, vou pegar abrir aqui o PDF. Vai estar te ajudando nesse momento aqui. É o seguinte, tá aqui. Supondo que a nossa aeronave seja da classe 2, né? Estou olhando aqui um recorte do SADRAE que especifica essa norma aeronáutica. E eu quero avaliar a fase B. E ele está dizendo o seguinte, olha, se eu estou voando com uma aeronave classe 2 na fase de voo B, o meu tempo para atingir 45 graus para uma aeronave, vamos observar aqui, level runway, eu não consigo traduzir bem, né? Eu acho que é nível de aceitabilidade. Qual que é o nível que eu almejo? Se eu quero um nível alto, nível 1, eu quero que Carrier Land. Realmente não vou ter nem vou lembrar, na verdade. Classe 1, 2, 3. Eu acho que. Realmente faz um tempinho aqui que eu não vejo, não vou lembrar. Eu acho que. Vamos considerar que a aeronave classe 3. Acho que no relatório vai ter sido considerado que é classe 3 para a aeronave. E aí, vamos observar aqui. Tempo para atingir 30 graus de inclinação para uma aeronave do tipo da classe 3. Eu tenho categoria de fase de voo. Vamos para a fase de voo B, para uma velocidade baixa. Geralmente são as mais críticas. Ele fala aqui, eu tenho que atingir 30 graus em 2,3 segundos. Vamos voltar para cá, no nosso script. O que a gente encontra? Eu preciso de 2,3 segundos para atingir, já esqueci, 30 graus. Se eu olhar para 2,3, eu estou atingindo 30 graus, agora ficou difícil, né? Eu acredito que ele esteja atingindo em menos de 2. Cadê? 2,3 segundos para uma velocidade baixa. Bom, deixa eu ver aqui se a gente está numa velocidade baixa. Eu acho que sim. VSelect está em 2. Beleza, então se eu quiser avaliar de acordo com a classe 3, vamos alterar aqui a velocidade. Estou com uma deflexão de 20 graus. Eu vou... É bacana aqui, que aí agora a gente vai poder analisar a partir da velocidade. Acho que eu fechei o script de dimensionamento. Ah não, tá aqui. Agora eu quero alterar a velocidade para fazer aquela análise. Aqui em VCell está em 2, então estou com a velocidade máxima. Minha velocidade mínima vai ser 1.1 vezes a velocidade stall. Como a velocidade stall é a mínima em que você vai perder a geração de sustentação, você chega na velocidade stall, uma velocidade muito baixa, você deixa de gerar sustentação. Sustentação vira arrasto. 1.1 é 10% dessa velocidade de stall para cima. A bibliografia do SADRAE recomenda entre 1.1 a 1.3 para velocidades baixas, então estou considerando uma condição mais crítica aqui, que é 1.1. Ele está sendo definido... Pô, eu não sei em que parte ele vai. Está aqui. VCell. Ah não, o VCell só vai entrar na parte de velocidade. Tem que encontrar o vetor de velocidades aqui. Mas tem um vetor de velocidade que vai entrar em algum momento, não lembro onde. Eu vou executar esse script aqui. Beleza, ele vai gerar aqui algumas outras análises aqui, acaba até sendo redundante. Vamos salvar duas coisas. Eu vou salvar tanto o ângulo de inclinação quanto a derrapagem e vamos ver o que vai estar acontecendo. Bom, peraí que deu uma travada aqui. Quero pegar os dois gráficos. Tá travando bastante. Peraí. Vamos fazer do jeito correto, então. Vamos abrir aqui um Word. Tem travando bastante. Vamos pegar esse Step Response. Vamos deixá-lo salvo.
para a gente poder comparar. E o outro que nós vamos avaliar depois é o ângulo de derrapagem beta. Aqui já se trata de uma substituição dos valores da matriz, porque as matrizes no seu valor original, na sua configuração original, ela traz uma outra variável que não é a derrapagem. Mas a derrapagem é interessante de ser avaliada. Acho que mais interessante que a outra variável que estava aqui. A nossa velocidade para essa análise aqui, antes estava em 30 metros por segundo. Nós mudamos agora para 1.1 da velocidade de stall, então deve estar em 13, 14 metros por segundo. Aí, deixa eu voltar para cá. Aí ele não rodou todo o script. Deixa eu continuar aqui. Gerou, salvou lá. Para deixar as coisas mais rápidas aqui, eu vou comentar essa parte do longitudinal, para não ter que ficar gerando todos os gráficos. Vamos executar ele novamente. Aí só vai direto para o lateral direcional. Demora um pouquinho, né, cara? Eu deveria ter plotado só os steps. Tá fazendo a classificação, eu acho. Deixa eu ver quanto ele tá carregando lá. Eu vou falar para você usar aqui essa tabela, tabela C, desse documento de dimensionamento do aileron. E aqui vamos observar que ele define que velocidades muito baixas, próximos ao stall, entre a velocidade stall e 1.3 da velocidade stall, tá? Velocidades baixas, decolagem, aproximação, velocidades médias, 70% da velocidade máxima nivelada e velocidades altas. Isso aqui está sendo definido para você, que você possa definir a velocidade de análise. Você pode utilizar aqui para design classe 3. Deixa eu ver se tem alguma outra explicação. Aqui a gente vai estar observando essa taxa de rolagem ou taxa de rolamento. Deixa eu ver se ele vai estar sendo plotado aqui ou se já foi plotado. Então você já viu que os gráficos mudaram. Olha aqui a resposta do aileron. Antes da gente voltar ali para o fio, tem essa queda. Acredito que seja um pouco diferente quando a gente observa aqui pro que está sendo proposto teoricamente pelo Sadraí. Então você realmente precisa estudar e ver se isso daqui está correto. Eu acho que não, mas tudo bem. Vamos observar agora aqui o seguinte. Antes nós tínhamos um comportamento bem mais interpretativo, eu acho. Opa. Olha só o fio. Observando aqui, entre 2 a 4 graus eu tenho o quê? Entre 40 e um pouco antes de 20 graus de resultado, né? Após 2 ou 4 segundos. Entre 2 e 4 segundos, nós ainda estamos aqui. Agora estamos entre o que chega a 20, não, nem chega a 20 graus, né? Vai chegar em 20 graus, aqui entre 4 e 6 segundos, já fica até bem por fora da tabela que a gente estava avaliando aqui, porque na classe 3, para uma velocidade baixa, precisaria de 2,3 segundos. Se a gente quer o nível 2, seriam 3,9 segundos. Nível 2, 3,9 e para o nível 3, 5 segundos. Vamos observar aqui, 30 graus, está entre 40, ele está entre 4 e 6, né? Então não chega a 6, provavelmente está ali em nível 3 de aceitabilidade para essa deflexão aqui do aileron. Você não precisa avaliar o leme aqui nesse caso. Porque, assim, por que você não precisa avaliar o leme? Porque você está avaliando a inclinação.
A da aeronave, não é a derrapagem. Se você imaginar uma aeronave, um carro derrapando, é a mesma coisa, a aeronave também derrapa. E você observa que o leme tem um efeito contrário em relação ao grau que está sendo gerado na inclinação. Enquanto o aileron aponta para um lado, o leme aponta para o outro. Ele só vai estar estabilizando a derrapagem, tá? Porque o aileron induz a uma derrapagem. Mas aqui a gente pode tirar uma conclusão mais ou menos de que está no nível de aceitabilidade 3. E aqui eu te recomendo que você utilize alguma função para reduzir a escala do eixo y, para que você possa obter de forma bem correta aqui qual que é o ponto no qual você está atingindo os 30 graus. Né? O 30 vai estar por aqui. Onde é que ele vai atingir o 30, né? Eu acho que é acima de 6 segundos, né? Vacilei aqui, não sou nem ler o gráfico, está acima de 6. Então, para 1.1 da velocidade de stall, eu vou ter provavelmente instabilidade, conforme esse gráfico. Observando agora a derrapagem, reduz a escala também desse gráfico. Esses valores aqui de 250 a 150 não são avaliáveis, tá? Não dá para considerá-los, são valores muito altos. A aeronave não vai derrapar nesses valores, só em condições extremamente absurdas. Então deve ser entre 0 e 10. Talvez eu faça um ajuste aqui na escala do gráfico já, depois de finalizar o vídeo. Aqui na derrapagem é interessante observar tanto o efeito do aileron quanto do leme, porque o aileron gera um arrasto no momento que é defletido para cima ou para baixo. Então, defletiu para baixo, tirou sustentação de um lado da asa. No outro lado da asa, eu defleti para cima. Se eu defletir para cima, aumentei o arrasto. Então, eu vou ter a chamada guinada adversa devido à deflexão da aeronave. O que é guinada? A guinada é o movimento que gera o ângulo de derrapagem. Se eu atuei com o leme, eu estou derrapando para a direita ou para a esquerda. Se eu atuei com o aileron, eu vou inclinar para a esquerda ou para a direita. Na medida que eu atuo com o aileron, inclino a aeronave para a esquerda, meu lado direito vai estar com um arrasto maior. Vamos observar aqui. Bem aqui, pronto. Olha só, à direita eu tenho um aumento de sustentação, deflexão positiva do aileron. À esquerda eu tenho deflexão positiva, e aqui eu tenho variação da sustentação para baixo. Aqui tem mais sustentação, a aeronave vai inclinar nesse sentido daqui, da direita para a esquerda, no sentido anti-horário, anti-horário. Só que a gente observa que temos um aumento de arrasto na parte direita. Delta D right está aumentando, enquanto delta D left está diminuindo. Se eu arrasto aqui diminui, a minha aeronave vai ser arrastada para a direita, induzindo uma guinada. Esse movimento de guinada que está sendo induzido pela deflexão do aileron é chamado de guinada adversa e ele deve ser compensado pelo leme. O leme deve atuar para compensar a guinada adversa. Dessa forma, se eu tenho esse movimento de guinada adversa, a conclusão eu já trouxe. Tem que ser compensado pelo leme. Quando eu uso o leme para compensar o arrasto que está sendo gerado devido à deflexão do aileron, eu tenho a chamada curva coordenada. A aeronave, quando inclina, já pressupõe-se que ela vai estar em condições normais. Quando estiver inclinando, uma aeronave tipo comercial, de pessoas, ela vai estar realizando uma curva. Essa curva vai precisar ter sua rota ajustada pelo leme, porque eu estou tendo uma geração de arrasto em um lado, que vai tender a arrastar a minha aeronave para um lado. E aí eu atuo com o leme. Por isso que é interessante aqui avaliar na verdade eu não sei se tanto, mas quantos graus eu estou gerando devido à deflexão do meu aileron durante essa curva, na minha derrapagem. Então depois eu reduzo aqui, eu acho que tá com uma escala muito, muito grande aqui, que não dá pra gente até visualizar, né, mentalmente. Se chega aqui em 50 graus já é muito, então fica difícil de avaliar. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui que me permita ver.
Não, aqui eu acho que só tem uns códigos. Aqui eu já tenho algumas plotagens que foram feitas aqui. Ângulo de inclinação, taxa de rolamento. Tem para atingir um ângulo de inclinação. São os mesmos gráficos que tem lá, só que na metodologia do Sadrae, que é a metodologia de Sadrae segue uma abordagem mais mecânica à mão. Então ele formula os problemas a partir de um... Cadê? Aqui. Ele faz o desenho interpretativo físico disso daqui e vai montando as equações. Enquanto ali no Cook nós temos mais uma matriz com várias variáveis. E a partir daí eu tento deduzir um modo dinâmico. E dentro do modo dinâmico eu tenho ali, por acaso, vamos dizer assim, a inclinação da aeronave, o ângulo de derrapagem. Voltando para cá, aileron induz a uma derrapagem. Assim como o leme. Quantos graus eu estou aplicando aqui? 20 graus de aileron vão induzir em 4 segundos x graus de derrapagem beta. 15 graus de leme vão resultar em, sei lá, em 4 segundos tantos graus de derrapagem. Tem um pouco de diferença aqui entre esses dois valores, mas é importante você saber. É óbvio que o leme vai gerar derrapagem, porque ele é projetado para isso. Porém, não é tão óbvio quando você pensa com o aileron. Você precisa fazer a interpretação física disso. Agora nós vemos para as partes do lugar geométrico das raízes. Tem que interpretar, infelizmente eu não sei te explicar aqui, tenho até que rever esse gravatório, V metros por segundo, V metros por segundo, tem alguns erros, eu vou revisar, tá? Não sei interpretar também. Comportamento da inclinação, tá repetido, não sei porquê. E depois gráficos de resposta de frequência. Então vamos só revisar aqui algumas coisas. Só em questão de termos de entrada, não quero ficar redundante se assistir de novo o vídeo ali, caso tenha se perdido. Lembra que você pode, no movimento longitudinal, avaliar o comportamento da resposta ao degrau, alterando as deflexões. Então, deflexões típicas para a superfície você vai encontrar aqui nos PDFs que foram feitos para as aulas de dimensionamento. Ó, controle longitudinal de profundor. Aqui em aulas temos o PDF, tá? Nesse PDF tem toda a explicação com base no Sadrae. De tudo. Então, esse daqui eu ainda fiz com mais cuidado. Deixa eu lembrar aqui onde é que está a parte de deflexões típicas. Acho que tem por aqui. Tem aceleração angular. Pô, eu acho que eu... Pô, ele tem aqui, mas eu não vou lembrar de cabeça. Mas em uma parte do Sadrae dá aqui as deflexões máximas e mínimas para vários tipos de aeronaves. Tem uma parte aqui nesse documento que eu faço as deflexões máximas e mínimas ali para o orbital. Então, olha, ó, 22, 25, 15, 15,5, 20, 27,5. Algum, ó, chega a 40 aqui. Não chega, não era design, não precisa não. Não era design não, né? Para as aeronaves do orbital, 37,5. Mas aqui eu acho que em um dado momento eu vou comentar que você não precisa de toda essa quantidade. Eu acho que só 50 já 30 graus no máximo para cima e para baixo é o que você precisa. Realmente eu não vou encontrar agora. Mas eu acho que tem um delta E por aqui que eu... Só no estabilizador horizontal durante a decolagem. Depois acaba. O meu você vai encontrar ali para o leme, tá? Tem aqui a pasta de dimensionamento, controle direcional do leme. Você pode entender, usar esses PDFs também para... Rapaz, eu não fiz o do leme, foi? Vou gerar aqui o PDF do leme, mas eu acho que ele não está completo, por isso que não foi feito. Altera as deflexões aqui, colocar deflexões máximas, mínimas. Acho que vai ter deflexão mínima. Não, deflexão mínima é 0, se não me engano. E aí as máximas a gente define aqui. Delta R no leme 30 por segurança, delta A 25 e delta E 25 ou 30. Vai depender do dimensionamento.
lembrar dos tempos e dos gráficos. Às vezes é interessante você variar por uma quantidade maior de segundos em determinado movimento, então talvez você tenha que ficar fazendo umas iterações aqui. Inicialmente nós estamos considerando que a aeronave está em voo reto nivelado. Não complique sua vida, nesse momento só vamos fazer análise dinâmica para voo reto nivelado. Deixe em zero mesmo, aqui o nosso θ. Gravidade, não. Velocidade, lembre-se sempre que você está fazendo uma análise em função da velocidade que vem ali do script de dimensionamento, tanto a velocidade quanto o posicionamento CG. Se quiser variar um ou outro, lembra que você tem que primeiro alterar o script de dimensionamento. Vou abrir aqui o script de dimensionamento, aí você vem lá em cima. O que é condição crítica? Velocidade mínima, CG dianteiro, com carga máxima. Suficiente aqui. A interpretação que você pode estar considerando nesse momento. Aumentou a carga. Aumenta a carga na aeronave, CG vai mais para frente. Se vai mais para frente, aumenta o momento. Em termos de estabilidade, aumenta. Em termos de controlabilidade, diminui. Uma condição crítica assim, para a estabilidade pode ser que você coloca aumenta a tua carga e o centro de gravidade vai para trás. Você vai perder estabilidade, vai ganhar mais em controle. Mas só de você chegar aqui e isolar, colocar uma velocidade mínima com CG dianteiro vai tornar a condição bem crítica. Você perde estabilidade com uma velocidade baixa. Temos as velocidades e daqui você não precisa mais fazer alteração não. Então, só vou fazer umas revisões aqui para uniformizar os parâmetros que estão sendo apresentados aqui nos gráficos. Falou!